A Grande Muralha da China é uma das construções mais impressionantes já feitas pela humanidade, e sua história começa há mais de 2 milênios. Imagine um muro enorme serpenteando por montanhas, vales e desertos, por milhares de quilômetros. Essa é a muralha que visitamos hoje. Muito antes de existirem mapas modernos ou estradas, várias pequenas fortificações foram erguidas por diferentes reinos na região norte da China. No século III a.C., quando Qin Shi Huang se tornou o primeiro imperador de uma China unificada, ele ordenou que essas fortificações fossem conectadas e reforçadas para proteger o novo império contra invasões vindas do norte. Ao longo dos séculos, a Grande Muralha não foi construída de uma vez só. Ela cresceu e mudou com o tempo. Durante a longa dinastia Ming, entre os anos 1368 e 1644, foi quando a muralha ganhou grande parte da aparência que conhecemos hoje, com pedras e tijolos fortes usados para resistir a ataques e às forças da natureza. A muralha se estende por uma distância realmente extraordinária. Hoje pesquisadores calculam que ela percorre mais de 20.000 quilômetros se contarmos todos os trechos, antigos e novos. Ao longo dessa extensão, o muro não é apenas um muro, ele é composto por torres de observação, fortificações, portas e caminhos que permitiam o deslocamento de soldados. A principal razão para construir a muralha foi defensiva. Povos nômades, como os Xiongnu e depois os mongóis, ameaçavam as fronteiras do império e os chineses precisavam de um sistema que pudesse retardar ou impedir invasões. As torres serviam como pontos de comunicação. Sinais de fumaça durante o dia e fogo durante a noite permitiam que mensagens fossem enviadas rapidamente sobre longas distâncias. Muitos materiais foram usados na construção: terra compactada, madeira, pedras, tijolos e até técnicas especiais para fazer argamassa. A construção exigiu enorme esforço humano, e acredita-se que milhares de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, participaram dos trabalhos ao longo dos anos. Existe um mito famoso de que a Grande Muralha pode ser vista da Lua, mas isso não é verdade. Ela pode ser difícil de perceber mesmo do espaço sem equipamentos especiais, porque sua cor e largura não contrastam tanto com o terreno ao redor. Com o fim das invasões que motivaram sua construção e com o tempo passando, partes da muralha caíram em ruínas. A partir do século XVII ela deixou de ser usada como linha de defesa. Hoje, a Grande Muralha é um símbolo importante da China, um patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Visitar a Grande Muralha hoje é como caminhar pela história. Cada pedra, cada torre, cada trecho conta um pedaço da longa história da China, lembrando não apenas as batalhas e defesas, mas também a engenhosidade e a persistência de civilizações que viveram há muito tempo. Petra é uma cidade antiga incrível localizada no sul da Jordânia, famosa por ser uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo. Essa cidade foi construída e esculpida diretamente nas rochas de arenito cor-de-rosa, e por isso muitas pessoas a chamam de Cidade Rosa. O nome Petra, que significa rocha em grego, reflete exatamente essa característica singular de estar talhada no próprio maciço rochoso que a envolve. A história de Petra começa muito antes dos tempos modernos, com ocupação humana desde períodos pré-históricos, mas foi por volta do século IV a.C. que ela se tornou realmente importante, quando o povo nabateu, um grupo árabe nômade, se estabeleceu ali e transformou o local na capital de seu reino. Durante séculos, Petra floresceu como um centro comercial essencial, ligado ao comércio de especiarias, incenso, seda e outros bens valiosos que cruzavam rotas entre a Arábia, o Egito, a Síria, o mundo mediterrâneo e além. O que torna Petra verdadeiramente única é a sua arquitetura. Metade da cidade foi construída no solo e metade foi literalmente talhada nas paredes de rocha vermelha. As fachadas dos túmulos, templos, palácios e outros edifícios parecem surgir como esculturas gigantes emergindo das montanhas, criando um cenário que impressiona qualquer visitante. A entrada principal de Petra é feita através de um desfiladeiro estreito conhecido como Sikh, um corredor natural entre penhascos que conduz à obra mais famosa da cidade, o Al-Kazné, também chamado de o Tesouro. Essa fachada monumental tem cerca de 30 metros de largura e quase 43 metros de altura, esculpida diretamente na rocha e considerada um dos símbolos de Petra. Além do tesouro, a cidade abriga muitos outros monumentos notáveis, como mosteiro, corredores de túmulos reais, templos e complexos públicos, cada um contando um pedaço da rica história dessa civilização antiga. Para sustentar uma grande população em um ambiente desértico, os nabateus também desenvolveram um sistema engenhoso de gestão de água, incluindo canais, cisternas e reservatórios esculpidos, que permitiam coletar e armazenar água da chuva de forma eficiente.
Com o tempo, o declínio das rotas comerciais e mudanças políticas fizeram com que Petra fosse gradualmente abandonada e pouco lembrada fora da região local. Foi só no início do século XIX, em 1812, que um explorador europeu redescobriu o local e trouxe a atenção do mundo para essa cidade perdida entre as areias. Nos dias de hoje, Petra é patrimônio mundial da Unesco e recebe milhões de visitantes todos os anos, sendo também reconhecida como uma das novas 7 maravilhas do mundo. Sua combinação única de história, arte e natureza faz dela um dos sítios arqueológicos mais extraordinários do planeta, um lugar onde o passado se torna visível de forma dramática e inesquecível. Visitar Petra é como fazer uma viagem no tempo, caminhando por ruas que foram trilhas de comerciantes, exploradores e civilizações antigas em meio a fachadas que desafiam os limites da criatividade humana e mostram o que povos antigos foram capazes de realizar com ferramentas simples, mas com ideias grandiosas. O Coliseu é uma das construções mais famosas da história da humanidade, um enorme anfiteatro no coração de Roma que simboliza o poder e o entretenimento da Roma antiga. Ele começou a ser erguido por volta dos anos 70 a 72 d.C., por ordem do imperador Vespasiano, e foi concluído em 80 d.C. pelo seu filho Tito, sendo conhecido originalmente como Anfiteatro Flaviano, nome dado em homenagem à família imperial que o mandou construir. Quando sua obra foi inaugurada, o Coliseu foi apresentado ao público com uma celebração grandiosa que durou 100 dias, repleta de espetáculos que impressionaram toda a população romana. Esse enorme edifício de pedra e concreto foi construído sobre o terreno que antes fazia parte da casa luxuosa do imperador Nero, em um gesto simbólico de transformar um espaço de excessos privados em um local de entretenimento público. O Coliseu é oval e enorme, com cerca de 189 metros de comprimento e 156 metros de largura, podia comportar entre 50.000 e 80.000 espectadores sentados em arquibancadas que rodeavam a arena central. A arquitetura é notável pelo uso de arcos e colunas de diferentes estilos dórico, jônico e coríntio, e por ser uma estrutura completamente independente, não apoiada em encostas, fato que demonstra o avançado conhecimento de engenharia dos romanos. A principal função do Coliseu era sediar espetáculos públicos que atraíam pessoas de todas as classes sociais. Ali aconteciam combates entre gladiadores, lutas com animais selvagens, simulações de batalhas e até encenações de cenas mitológicas. Os gladiadores eram combatentes que lutavam entre si ou contra feras importadas de diversas regiões do Império, e embora muitas das lutas fossem mortais, nem todos os confrontos terminavam em morte, pois existiam regras e árbitros que supervisionavam as batalhas. Debaixo do piso da arena havia um complexo sistema de túneis e câmaras conhecido como hipogeu, onde gladiadores, animais e cenários eram mantidos e de onde podiam surgir de repente no centro da arena por meio de elevadores e portas ocultas. Um dos aspectos que poucos imaginam é que o Coliseu também podia ser adaptado para espetáculos aquáticos. Em determinados momentos da sua história, canais de água permitiam simular batalhas navais. Com o passar dos séculos e o declínio do Império Romano, o uso do Coliseu para jogos acabou diminuindo e a estrutura sofreu danos causados por terremotos, saques e reutilização de seus materiais em outras construções. Durante a Idade Média, parte do anfiteatro foi transformada em fortaleza e, em outros períodos, em espaço religioso e cemitério, enquanto seus mármores e ornamentos eram retirados para erguer novas edificações. Hoje, o Coliseu é um símbolo de Roma e uma das maiores atrações turísticas do mundo, atraindo milhões de visitantes por ano que querem ver de perto as ruínas impressionantes desse monumento que já ouviu o rugido de multidões há quase 2000 anos. Para os visitantes contemporâneos, áreas recentemente restauradas, incluindo passagens antigas como a chamada Passagem de Cômodo, utilizada pelos imperadores para acessar o centro da arena, agora estão abertas ao público, oferecendo uma visão ainda mais profunda da experiência antiga. O Coliseu não é apenas uma construção antiga, é uma janela para um mundo que valorizava espetáculos grandiosos, engenharia ousada e o papel central da vida pública na sociedade romana. Chichén Itzá é uma das cidades antigas mais fascinantes e importantes da América pré-hispânica, localizada na península de Yucatán, no México, e foi um centro urbano e cerimonial da civilização maia que alcançou grande destaque entre os séculos VI e XIII d.C., sendo conhecida hoje como um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do planeta. O nome Chichén Itzá vem da língua maia e pode ser traduzido como a beira do Poço dos Itzais, uma referência aos cenotes, poços naturais que forneciam água à cidade e que foram essenciais para a escolha do local e sua sobrevivência num ambiente de clima seco.
A cidade começou a ser habitada por volta de 550 d.C., inicialmente atraindo povos maias por conta do acesso à água, e ao longo dos séculos cresceu em importância, abrindo caminhos e construindo estradas elevadas chamadas Sacbiob que ligavam diferentes partes da cidade e também outras regiões distantes. O traçado urbano de Chichén Itzá é extraordinário porque combina diferentes estilos arquitetônicos que refletem influências tanto dos maias tradicionais como de povos vindo do centro do México, possivelmente toltecas, o que sugere trocas culturais e políticas complexas entre civilizações antigas. No coração desse sítio arqueológico está a pirâmide de Kukulcán, frequentemente chamada de O Castilho, um monumento impressionante que funcionava como templo dedicado ao deus serpente Kukulcán e que se destaca tanto por sua grandeza quanto por um fenômeno astrológico único. Durante os equinócios de primavera e outono, as sombras projetadas pelo sol criam a ilusão de uma serpente descendo os degraus da pirâmide, uma expressão da profunda conexão entre astronomia, religião e arquitetura na cultura maia. Ao redor da pirâmide existem outras construções igualmente notáveis, como o Grande Jogo de Bola, a maior quadra desse tipo nas Américas pré-colombianas, onde ocorria um jogo cerimonial que tinha significados religiosos e sociais importantes, e diferentes templos, palácios e plataformas que indicam a complexidade da vida pública, religiosa e política de Chichén Itzá. Há também o El Caracol, uma estrutura circular que se acredita ter sido usada como observatório astronômico, permitindo aos maias acompanhar movimentos celestes essenciais para seu calendário e práticas cerimoniais. A vida em Chichén Itzá estava profundamente ligada tanto à água quanto aos ciclos naturais, e os cenotes da região não eram apenas fontes de água, mas também lugares sagrados onde oferendas e rituais eram realizados, incluindo sacrifícios que, segundo registros arqueológicos, foram feitos por muitos anos em busca de bênçãos e equilíbrio com os deuses. Após seu auge entre os séculos IX e XII, a cidade perdeu importância política e foi gradualmente abandonada antes da chegada dos espanhóis no século XVI, permanecendo como um símbolo sagrado na memória dos povos maias. Com o passar do tempo, Chichén Itzá acabou esquecida por muitos fora da região até ser redescoberta e estudada a partir do século XIX, quando as ruínas começaram a atrair arqueólogos e visitantes curiosos. Hoje, o sítio é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e foi eleito em 2007 como uma das novas 7 maravilhas do mundo, sendo visitado por milhões de pessoas que buscam entender mais sobre a engenhosidade, cosmologia e vida dos povos maias que ali viveram. Visitar Chichén Itzá é como caminhar por um capítulo vivo da história, onde cada pedra, cada pirâmide e cada caminho revela um pedaço da extraordinária cultura maia, que dominava conhecimentos avançados de astronomia, arquitetura e organização social muito antes de muitas civilizações contemporâneas. Machu Picchu é uma antiga cidade construída pelos Incas que se encontra no alto das montanhas dos Andes, no Peru, e hoje é considerada um dos sítios arqueológicos mais impressionantes e misteriosos do mundo. O nome Machu Picchu vem do quechua e significa Montanha Velha, e essa construção foi erguida por volta do século XV durante o apogeu do Império Inca, provavelmente por ordem do Inca Pachacútec, grande líder que expandiu e consolidou o território Inca. Ao chegar em Machu Picchu, o que mais chama a atenção não é apenas o fato de estar no topo de uma cadeia montanhosa a mais de 2.000 metros de altitude, mas a maneira como suas estruturas foram maravilhosamente esculpidas e assentadas ali pelos Incas sem o uso de ferramentas de metal ou rodas, demonstrando um domínio extraordinário de engenharia e arquitetura que até hoje fascina estudiosos e visitantes. A cidadela foi planejada com diferentes áreas, incluindo setores religiosos, agrícolas e residenciais, integrando terraços para cultivo, templos sagrados e praças que cumpriam funções sociais e cerimoniais, tudo perfeitamente alinhado com o terreno montanhoso e com observações astronômicas que eram centrais na cultura inca. Por muitos séculos após sua construção, Machu Picchu permaneceu praticamente desconhecida para o mundo exterior, escondida por densas florestas e acessível apenas a poucos camponeses locais. Foi redescoberta oficialmente em 1911 pelo arqueólogo americano Hiram Bingham, que, guiado por moradores da região, encontrou as impressionantes ruínas e posteriormente iniciou estudos e escavações que revelaram ao mundo este extraordinário legado da civilização inca. Embora existam debates e descobertas que apontam que outras pessoas podem ter chegado até o local antes de Bingham, foi sua divulgação que transformou Machu Picchu em um ícone global, atraindo turistas, pesquisadores e aventureiros de todos os cantos do planeta. A localização de Machu Picchu é também parte de sua magia. Construída entre duas montanhas e cercada por vales íngremes e pela vegetação exuberante, a cidade inca parecia intencionalmente colocada em um ponto que dialoga com a natureza, o céu e o território que os incas consideravam sagrado, tornando-a um lugar de profunda conexão espiritual e cultural. Com o passar do tempo, Machu Picchu foi se tornando um símbolo não apenas do Peru,
mas de toda a herança dos povos indígenas das Américas, sendo reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo, recebendo anualmente centenas de milhares de visitantes que buscam compreender a engenhosidade de uma civilização que viveu há mais de 500 anos. Visitar Machu Picchu hoje é como caminhar pela história, é observar de perto as pedras perfeitamente ajustadas umas às outras, as trilhas incas que ligam diferentes partes da montanha e sentir a grandiosidade de um povo que criou uma obra monumental em um dos lugares mais desafiadores e belos da Terra, preservando até hoje um legado que continua a inspirar admiração e pesquisa em todo o mundo. O Taj Mahal não é apenas um monumento, mas um símbolo eterno de amor, e ele começa a contar sua história já na sua concepção. Esse imponente mausoléu de mármore branco foi mandado construir pelo imperador mogol Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que morreu em 1631 durante o parto do seu 14º filho, deixando-o profundamente consternado e decidido a erigir algo que fosse digno da lembrança dela. O Taj Mahal fica em Agra, no norte da Índia, às margens do rio Yamuna, e sua construção começou em 1631 ou 1632 e durou mais de 15 anos, mobilizando cerca de 20.000 artesãos, pedreiros e escultores vindos não só da Índia, mas também de regiões distantes como a Pérsia e o Oriente Médio, sob a direção de um grupo de arquitetos liderados por Ustad Ahmad Lahori. Ao se aproximar do Taj Mahal, você percebe que não se trata apenas de um edifício isolado, mas de um complexo inteiro planejado para transmitir harmonia e perfeição. Há um grande portão de entrada em arenito vermelho que prepara o olhar, um jardim simétrico ao estilo clássico mogol com canais de água e espelhos que refletem a imagem do mausoléu, e, claro, o próprio edifício central com sua cúpula majestosa de mármore branco e 4 minaretes em cada canto. O mausoléu é revestido por inscrições em caligrafia árabe retiradas do Alcorão, e seus painéis e superfícies apresentam intricados trabalhos de pietra dura, um tipo de marchetaria de pedras semi-preciosas que formam padrões florais e geométricos delicados, tornando cada detalhe uma expressão da arte e da devoção que inspiraram sua construção. O Taj Mahal também é uma obra de arte arquitetônica que combina diferentes tradições. Elementos de arquitetura islâmica, persa e indiana se unem em proporções equilibradas, com a cúpula principal cercada por cúpulas menores e a fachada perfeitamente simétrica voltada para todos os lados, refletindo a visão de um edifício que busca representar a ordem divina e a perfeição estética. Dentro do mausoléu estão os cenotáfios de Mumtaz Mahal e de Shah Jahan, embora seus túmulos verdadeiros se encontrem no nível inferior, seguindo práticas tradicionais. O local foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1983 e é frequentemente citado como a joia da arte muçulmana na Índia, sendo também considerado uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno, atraindo milhões de visitantes de todas as partes do mundo que querem ver de perto essa combinação de beleza, história e significado emocional. Entre a cor branca do mármore que parece mudar com a luz do dia e as histórias de amor e perda que o cercam, o Taj Mahal continua a ser uma das maiores expressões da capacidade humana de criar algo que ressoa através dos séculos como um testemunho de amor, arte e engenhosidade. O Cristo Redentor é a imponente estátua de Jesus Cristo que reina no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, oferecendo uma vista espetacular da cidade, das praias, das favelas e da Baía da Guanabara, e ao mesmo tempo se tornando um dos símbolos mais conhecidos do Brasil no mundo inteiro. Ele foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, após um projeto que começou anos antes para erguer uma figura que representasse a fé cristã e a proteção espiritual sobre a população carioca e brasileira, e hoje faz parte de um conjunto paisagístico tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco dentro dos paisagens cariocas entre a montanha e o mar. O Cristo Redentor foi idealizado pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro no início do século XX, e um concurso de ideias escolheu o projeto do engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com a colaboração do artista Carlos Oswaldi e do escultor francês Paul Landowski, que ficou responsável pela cabeça e pelas mãos da estátua, resultando em uma obra que combina arte, engenharia e espiritualidade. A estátua tem aproximadamente 38 metros de altura contando com o pedestal, cerca de 30 metros só da figura de Cristo, e seus braços estendidos alcançam cerca de 28 metros, formando praticamente uma cruz que simboliza paz, acolhimento e a ideia de Cristo abraçando toda a cidade. A construção foi um desafio técnico enorme, porque erguer uma obra tão grande no topo do Morro do Corcovado exigiu o transporte de materiais pela escadaria ou pela pequena ferrovia do Corcovado que já existia, e a escolha de materiais resistentes às condições climáticas foi fundamental. O núcleo da estátua foi feito em concreto armado e sua superfície foi revestida com milhões de pequenas pastilhas de pedra-sabão,
um material que resiste bem à chuva, vento e sol intensos e que dá à estátua um acabamento liso e duradouro. Quando foi inaugurado, o Cristo Redentor rapidamente se tornou um símbolo tanto religioso quanto cultural, representando para muitos a fé cristã, e para outros um ícone visual da cidade do Rio de Janeiro, aparecendo em filmes, músicas, fotos e lembranças turísticas que viajam o mundo inteiro. Em 2007, ele foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo, um título obtido por votação popular que reforçou sua importância global como monumento emblemático. Ao longo dos anos, a estátua passou por várias obras de manutenção e restauração para preservar sua beleza e estabilidade, pois por estar exposta no alto do morro enfrenta ventos fortes, tempestades e até descargas elétricas, o que exige cuidados constantes para reparar pequenas fissuras e substituições de partes do revestimento. Hoje, milhões de visitantes de todas as partes do mundo sobem ao Corcovado para ver de perto o Cristo Redentor, sentir a grandeza de sua presença e contemplar a impressionante vista panorâmica do rio, um testemunho vivo de como uma obra construída há quase um século continua a inspirar e a emocionar gerações. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final, deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem com quem vocês conhecem. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma contribuição de qualquer valor através da chave Pix ou do QR Code que estão aparecendo na tela. O link da chave Pix também está na descrição e no comentário fixado. Todo o valor será investido na produção de futuros vídeos do canal. Até a próxima!